Não se perca na conta. Foram 9 gols entre Barcelona e Newcastle. Foram 5 gols entre Bayern de Munique e Atalanta. 4 entre Liverpool e Galatasaray. E 5 também entre Atlético de Madrid e Tottenham. Que linda quarta-feira de Liga dos Campeões. Tivemos só uma virada, mas tivemos uma tarde/noite de Champions muito proveitosa. Bom, meu povo, hoje eu vou falar sobre os 4 jogos que aconteceram nesta quarta-feira entre os jogos de volta das oitavas de final e também preparar o terreno para os jogos, para os confrontos que teremos nas quartas de final. Então não esquece, se você já chegou aqui, de dar o like no vídeo, comentar também o que você achou desses jogos e se você não tiver inscrito, se inscrever no canal, por que não? Bom, vamos embora. Vocês sabem que eu gosto de falar bastante do primeiro jogo. E esse jogo aqui eu podia falar algumas horas pela quantidade de gols. 7-2 no confronto entre Barcelona e Newcastle. Vamos por partes. O Barcelona era favorito, jogava em casa, tinha toda uma vantagem por passar, já que o jogo de ida, o desempenho do Barcelona até decepcionou um pouco. E logo que a bola rolou, a impressão que eu tive é que o Barcelona de Hans Flick estava em campo. O que é o Barcelona de Hans Flick? É marcar alto, é fazer gols, mas é ter uma linha tão alta de defesa que vai tomar gol na oportunidade que tiver. E isso aconteceu. Lamine Yamal faz um belo passe para o Rafinha, que abre o placar logo aos 6 minutos de jogo. Depois tivemos já o gol do Newcastle com o Elanga. O Barcelona faz o segundo no gol do Bernal, depois de um toque de cabeça do Gerard Martin, e o Elanga empata novamente. Isso configura demais o que é o Barcelona nessa temporada, que é fazer e depois tomar gols. E logo do Elanga, que fez uma temporada muito sumida e briga para ser uma das piores contratações da atual temporada da Premier League. Nesse meio tempo também o Barcelona teve uma alteração, que foi a saída do Eric Garcia para a entrada do Ronald Araújo, e a torcida não gostou muito não. Mas a real é que isso pouco importou depois dos 4 primeiros gols da partida. Porque depois do quarto gol do jogo, no caso o empate do Elanga, o jogo foi até um pouco mais para o Newcastle. Barnes e Gordon perderam algumas oportunidades bem boas para o time inglês. Mas o quinto gol do jogo saiu ainda no primeiro tempo, num pênalti cobrado de Lamine Yamal, finalizando os primeiros 45 minutos em 3-2 para o time catalão. Mas por que eu falei que pouco importou a defesa do Barcelona? Segue no tempo comigo aqui, hein? Aos 51, Fermín Lopes. Aos 56 e aos 61, Robert Lewandowski. E aos 72, Rafinha. O Leva perdeu chances na primeira etapa, vinha num momento muito ruim e fez 2 gols nesse jogo. A defesa do Newcastle se dissipou de um modo que o Barcelona teve uma extrema facilidade para jogar, e a sensação é que se o Hans Flick não tivesse feito alterações, caberiam muitos mais aqui. Não é pouco não. O placar foi de 7-2, uma diferença de 5 gols, mas a sensação é que o Barcelona podia ter feito mais. Do lado do Newcastle, a derrota e uma goleada não quer dizer a principal preocupação. Ed Howe tem cada vez mais seu trabalho colocado em xeque, até porque a campanha na Liga Inglesa não é nem um pouco boa, e o Tonali ainda saiu lesionado. O time que já não tem Bruno Guimarães para a temporada pode também perder o seu primeiro volante. Do lado catalão é só felicidade. É o Leva que não estava bem marcando, e eu vou ter que reforçar algo que eu disse em vídeos anteriores. A maturidade de Lamine Yamal e como esse Barcelona vai bem quando Lamine e Rafinha vão bem. Quando os dois ditam o jogo, quando um faz um passe em profundidade do outro, quando um entende a jogada do outro, da movimentação, do drible, do rebote, esse time do Barcelona vê outra equipe. Vê exatamente o que a gente viu nesse jogo. A ponto que a sensação é que depois do quinto gol, o Barcelona estava jogando de brincadeira. A facilidade que o Leva conduziu a bola no segundo gol dele, a bola que chega no Rafinha, ele tem todo o espaço do mundo para fazer o que quer e marcar um golaço.
deu realmente essa sensação de leveza, de brincadeira do Barcelona. Então, assim, o jogo de ida contra o Newcastle não teve o melhor desempenho e nem o melhor resultado. O de volta, pelo menos o segundo tempo, diz ser um dos melhores momentos do Barcelona na temporada. Coloca esse Barcelona demais na briga por um título. Vamos passar de jogo? Vamos desse pro Liverpool e Galatasaray. Um confronto que, assim, o Galatasaray tinha pouca chance de passar, mesmo tendo vencido o Liverpool 1-0 na Turquia. Mas foi muito do que eu falei. O Galatasaray tem essa força em casa, na sua torcida. Fora de casa, e a gente viu isso por toda a Liga dos Campeões, é um time que perde muito. E nesse jogo aqui, o 4-0, ele diz mais até sobre gols perdidos do Liverpool do que a tentativa do Galatasaray impor algo. O time turco pouco fez. Os 4 gols foram marcados por Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch e Salah. Vamos falar um pouquinho desse jogo então? Porque é o seguinte, o Liverpool começou muito bem desde o começo do jogo, tá? Principalmente, e tenho que dar o braço a torcer demais aqui para o McAllister, muito importante no meio de campo de hoje. E aqui nem é o braço a torcer, é só elogiar o Szoboszlai, que até nessa temporada muito irregular do Liverpool, jogando em diversas posições, ainda assim consegue ter bons rendimentos em vários jogos, em várias participações na temporada. Então, não à toa, os dois, para mim, foram os melhores jogadores em campo. Mas eu preciso também citar um nome aqui de Mohamed Salah. Adiantei para vocês que o Salah fez o gol, mas não quer dizer que foi uma noite fácil para o egípcio, não. Ele teve uma oportunidade logo de cara contra o Sakir, goleiro do time turco, e perdeu. Ele teve um pênalti muito mal cobrado, numa cavadinha mal executada. Ele criou outra oportunidade logo em sequência e também não foi bem. Até que, de fato, se eu não me engano, aos 62 ele faz um gol de chapada, um gol no ângulo, e diz que existe ainda um Salah ali. Só que esse Salah ele precisa render mais. Eu acho que eu perguntei no vídeo se o Salah estava ali por merecimento ou se estava ali por idolatria. Eu acho que essa resposta está dada. Até no jogo que ele marca. Um jogo muito participativo? Sem dúvidas. Já foram muitos jogos que o Salah muito mais decidiu do que participou. Mas essa participação ela é difícil de ser taxada como positiva. Por mais que ele tenha criado, ele tenha finalizado, foram muitos gols fáceis perdidos. Que a gente até se pergunta se o Salah de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 perderia. E a resposta por muitos desses anos é não. Então, apesar de ter sido um grande placar, ele faz um gol, ele faz uma assistência, tem-se uma pulguinha se o Salah ainda merece essa vaga no time titular. O Gakpo finalmente parece que rodou desse time. E talvez a hora do Salah esteja chegando. Vamos ver, né? Porque o contrato ainda vai durar, mas eu não sei se ele começa a temporada seguinte no primeiro time do slot. Verdadeiramente. Até porque eu acho que o Chiesa fez um começo de temporada muito bom e teve pouquíssimas oportunidades. Se nas outras temporadas ele não rendeu muito por uma questão física, agora que ele apareceu bem fisicamente, ele pôde ter muito. Ele acabou tendo pouquíssimo tempo de jogo. Talvez a hora de testá-lo por mais vezes esteja chegando. Vou falar também aqui do Ekitike, que eu acho que fez um bom jogo. É uma das poucas contratações que não foram ridículas de cara do Liverpool, mas ainda assim renderam nessa temporada. Vamos para o próximo jogo e falar de Tottenham e Atlético de Madrid? Podia ser um dos jogos mais fáceis. A vantagem era longa, o Atlético de Madrid fez um baile no jogo de ida, não goleou por mais porque tirou o pé, mas dava para ter conseguido facilmente um resultado melhor que 5-2. E teria começado vencendo esse jogo aqui, porque o Lookman logo faz um gol, mas é marcado impedimento. Mas antes de falar mais coisas sobre o jogo, vamos falar sobre o Tottenham. O grande atacante do Tottenham, nesse começo de ano, voltando de lesão, eu falei isso aqui no vídeo sobre
à seleção brasileira era o Richarlison, que não começou jogando hoje. O trio ofensivo do Tottenham é Xavi Simons, Matías Tel e Kolo Muani, que já bate uma descrença ali. Eu até falei no último vídeo que o Xavi Simons estava se acostumando a sempre ter uma foto dele chorando em campo. Se ele chorou dessa vez, é porque ele sabe que ele rendeu. Talvez pela primeira vez com a camisa do Tottenham. Depois desse gol anulado do Lookman, a primeira chance boa e bem sucedida é do Tottenham, exatamente num baita cruzamento do Tel para o Kolo Muani, que sobe sozinho e abre o placar aos 30 minutos de jogo. O primeiro tempo acaba 1-0 para o Tottenham, e ainda sabendo que seria muito difícil uma classificação, ainda existia uma faísca ali de esperança, que morre logo no começo da segunda etapa com um belo gol de Julian Álvares. O jogo segue e logo depois quem marca é Xavi Simons, que faz aos 52 minutos. A questão é que logo depois o Ranco consegue empatar o jogo no gol de cabeça, depois de um escanteio cobrado pelo Álvares, e aí quando o Xavi Simons bate o pênalti já nos 90 minutos, faz o 3-2, mas as chances do Tottenham até ali já eram bem pequenas. Então, como eu falei, 2 gols de Xavi Simons, que não faz uma boa temporada como praticamente ninguém desse time do Tottenham, mas realmente fica essa sensação de que pela primeira vez, se ele chorou, ele sabe que ele entregou. E vamos ver. O Tudor passa nessa semana com a cabeça mais tranquila, mesmo com a eliminação, do que estava antes. Então pode ser que a permanência já seja melhor vista. É muito pouco. Um empate que não mantenha o time, um empate que não coloque o time na zona e uma vitória que ainda assim elimina o time, é muito pouco. Mas perto do que o Tottenham fez de setembro até março, não é muito pouco. Então essa questão do Tudor pode ser reavaliada, e mesmo com que o Tottenham tenha caído na Champions, nas oitavas, a impressão é que o time pode entregar mais. A gente sabia, mas pela primeira vez na temporada a gente está vendo esse Tottenham jogar. Existe uma questão também, e eu vou ressaltar isso aqui, que é o Atlético de Madrid não precisar do resultado. Como eu falei, na Copa do Rei, o Atlético venceu o Barcelona por 4-0 e depois tomou 3. O que mostra que esse time tem essa tendência realmente de, quando não precisa ir atrás do placar, é um time que se defende e se poupa mais. O que pode ter feito com que algumas deficiências do Tottenham não tenham ficado muito visíveis nesse confronto de volta, apesar do placar curto de 3-2. Então isso pode mudar a percepção. Mas ainda assim, o jogo aconteceu da forma que aconteceu e o Tottenham não sai com uma imagem tão negativa como saiu depois do jogo de ida. Indo para o último jogo do dia, Bayern de Munique e Atalanta, que tinha poucas dúvidas. O Bayern já tinha feito uma goleada absurda no jogo de ida e era só manter. E o Bayern, de fato, entra bem pianinho nesse jogo. A coisa mais curiosa é, na real, o gol, sobre o Rubik ter começado a titular. Porque o Bayern tem seus goleiros e todos estavam lesionados. O Neuer estava de fora, o Reich estava de fora e o Rubik também, porque só foi uma concessão. De última hora, a avaliação médica no Rubik foi feita e aí sim ele foi liberado para esse jogo, mas ele pouco precisou trabalhar. Eu não lembro de 3 chances do Atalanta no jogo e uma delas foi o gol do Smartzic, que aconteceu lá no final. Antes disso, um Bayern bem tranquilo e que jogou quando precisava jogar. Que jogou não, que desfilou quando precisava jogar. A leveza de Luiz Dias, o brilhantismo e o multiposicionamento de Harry Kane. É brilhante o trabalho do Kompany na frente desse Bayern. Era o Bayern que, de fato, quando apertava, conseguia fazer sem muitas dificuldades, e assim foi o jogo. 2 gols de Kane, aos 26 de pênalti e aos 54 minutos, um gol do Cal e um gol do Luiz Dias. O gol do Cal que, inclusive, reúne exatamente esses jogadores, numa espécie de escadinha de Kane para Luiz Dias para o Cal. Falei do gol de pênalti do Kane, né, que abriu o placar nesse confronto. O Kane que começou perdendo um pênalti.
A questão é que o Sportiello ali tinha se adiantado, o juiz mandou bater novamente, e aí o inglês conseguiu converter, dando esse placar de 4-1 para o Bayern de Munique. Bom, o Bayern, como eu falei, se coloca como principal favorito nessa Champions. Ainda que o Arsenal tenha passado sem dificuldade contra o Bayer Leverkusen, essas atuações do Bayern contra o Atalanta, uma completamente em cima, fazendo um dos melhores jogos de uma equipe na Liga dos Campeões, somado a esse retorno de um controle muito estável e quando o time quis atacar, conseguiu destilar em campo, coloca o time realmente numa posição muito diferente dos demais. Por mais que a goleada do Liverpool hoje tenha sido mais larga, a do Barcelona mais numerosa também, esse time do Bayern ele tem uma consciência de jogo muito diferente de qualquer outro time na Europa hoje. Por mais que, enfim, a gente tenha outras equipes muito fortes também, algumas que estão se reativando a ser fortes agora, como o PSG, e outras que estão fazendo uma temporada muito boa, como o Arsenal, né? Mas vamos falar sobre os confrontos das quartas de final agora. Eu quero saber já de vocês os palpites, mas vamos lá jogo por jogo. Nas quartas de finais que serão realizadas em abril, teremos PSG e Liverpool, Real e Bayern de Munique, Atlético de Madrid enfrentando o Barcelona e o Sporting de Portugal contra o Arsenal. Rapidinho sobre os jogos, vamos lá. PSG e Liverpool, a gente viu um grande duelo envolvendo esses dois times há pouco tempo, em noites de goleiros. De um lado é o Alisson, do outro lado é o Donnarumma, a gente não tem mais o italiano no gol do PSG, e eu pessoalmente acho bem difícil que o Safonov tenha uma noite de goleiro. Mas ainda assim eu enxergo que o PSG, exatamente com essa virada de chave, dado nesse momento de temporada, o coloca como favorito. Até porque também o PSG fez um agregado muito superior ao que o Liverpool fez, enfrentando uma equipe bem mais difícil, porque não tem comparação entre Chelsea e Galatasaray. Real Madrid e Bayern de Munique, um jogaço, que camisa pesa, e a gente tem que ver muito até quando essa camisa pesa, né? De um lado é o maior campeão alemão da Bundesliga, na Champions, terceiro maior campeão da Liga dos Campeões, se eu não estou enganado, só atrás de Real e Milan, e do outro é o maior campeão. Então, um jogaço, talvez entre esses jogos que eu mais estou ansioso para ver. Acho que o Bayern é favorito, porque o que o Bayern tem jogado nessa temporada é um absurdo, mas é aquilo, né? Muito difícil também a gente duvidar de Vinícius Júnior, a gente duvidar de um Mbappé possivelmente já recuperado e estando ativo. Barcelona e Atlético de Madrid, um duelo que já aconteceu algumas vezes na Champions. Algumas vezes o Barcelona levou melhor, outras vezes o Atlético de Madrid de Diego Simeone levou a melhor. Porque das últimas vezes que esse confronto aconteceu, já era o Simeone no comando do Atlético de Madrid. Duelo local. Eu falei aqui nesse vídeo que na Copa foi goleada para um e foi goleada para outro. Vai ser bem difícil. Mas aqui, eu acho que eu vou contra a maioria e ir de Atlético de Madrid por uma questão que eu já trouxe aqui. Você ser um time que sofre muitos gols é um problema. Não que o Atlético de Madrid tenha a melhor defesa da temporada. E o Atlético de Madrid não é mais aquele mesmo time do primeiro momento de Simeone de 2012 a 2019, que só se retancava, muito longe disso. Mas esses gols que o Barcelona cede, não só falando contra o Newcastle hoje, mas falando contra um Slavia Praga, um Bruges da vida, pode pesar. E por mais que o Atlético tenha essa tendência em relaxar quando se está confortável demais, eu acho que isso pode ser aproveitado principalmente no jogo de ida. Então, se o Atlético conseguir fazer uma vantagem ou segurar o jogo, possivelmente no Camp Nou, as chances do Atlético de passar existem, tá? Então, para mim, passa o Atlético de Madrid. E entre Sporting e Arsenal, com todo respeito ao Sporting, bato palma pelo que aconteceu em Lisboa, bato palma por ter se classificado entre os 8 primeiros, mas acaba sendo o confronto mais desequilibrado. Eu acho que o sonho de bater umas quartas de final de Champions depois de 40 anos, valeu. Mas o sonho de rever um time português
depois de 22 anos na semi de Champions, já é um pouco mais difícil. E eu acho que o Arsenal tem capacidade de voltar para uma semifinal de Liga dos Campeões e de possivelmente bater uma final. Mas aí eu vou deixar mais pra frente. Bom, gente, 4 jogos falados ontem, 4 citados hoje, e eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo, comentar o que você achou dos jogos de hoje e também os seus palpites de quem avança das quartas para a semi. Não esquece também de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, que agora sim eu vou ficando por aqui. Fui!